não acredita que OVNIs, pelo menos alguns, sejam de outros planetas, então não é ufólogo. Poxa, quando me disseram isso, uma publicação respeitabilíssima, na época que eu dei uma entrevista grande, que é a revista UFO, né, com 91 perguntas, alguma coisa foi colocada a meu respeito. Ex-ufólogo. Agora nega os UFOs. O descobridor do caso Varginha agora nega o caso. Eu pedi encarecidamente que as pessoas que leram isso me apontassem uma linha que eu falei, que eu nego o caso Varginha, que eu nego aqui a existência dos UFOs, ou que eu seja ex-ufólogo. Você, João Marcelo, inclusive, lutou muito para mostrar para as pessoas que eu nunca tinha afirmado isso, você concorda? Concordo. Mas continuam dizendo. Paciência. Ô Bira, matéria-prima da ufologia é a testemunha. O que tem de mais interessante na ufologia são os testemunhos, né? Basicamente, a gente lida com o testemunho humano. E há um pequeno percentual de testemunhos interessantes que resistem à análise, né? Que fica naquela categoria do inexplicável, né? Antes eu particularmente colocava na categoria de contatos imediatos, hoje eu coloco na categoria de inexplicável, que eu acho que é o certo, né? Eu me lembro que você me contou em determinada ocasião um caso muito interessante que você investigou, de um técnico em refrigeração, se não me falha a memória, que foi consertar uma geladeira numa área rural. Em Alfenas. Teve um avistamento muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso e você comentasse um pouquinho sobre ele. Talvez eu não me lembro de detalhes, mas esse rapaz é muito, pelo menos era na época que eu pesquisei, mais de 20 anos, ou talvez bem mais, no meio rural de Alfenas, tinha ido prestar um serviço, que ele era um prestador de serviço de uma marca famosa aí, desse tipo de aparelho. E ao retornar foi, segundo ele, paralisado, começou a sentir efeitos orgânicos, físicos muito peculiares, como tremor, como diminuição da sensibilidade, parou o carro, começou a diminuir a consciência e viu uma luz muito forte chegando sobre a caminhonete dele. E demorou demais para chegar em casa, tem um lapso ali de tempo na lembrança dele de quase 4 horas de duração. E a esposa dele, inclusive, chamou pessoas ali conhecidas para saírem procurando, encontraram ele meio grogue no caminho. Havia algumas marcas, algumas manchas na pintura do capô do carro. E muito resumido era isso. Olha a expressão que você usou, inexplicável, né? Talvez inexplicado fosse mais cabível, porque não achamos ali, de plano, uma hipótese para explicar o caso dele. De plano, não. Mas e depois, pensando bem, depois de raciocinando, ponderando, refletindo mais em todo o caso, há inúmeras hipóteses pelas quais as pessoas sentem esses sintomas que ele citou, que ele narrou, e perdem a consciência. Questões puramente orgânicas. Mas o avistamento da luz, nós estamos fartos de ver na literatura ufológica e parapsicológica que avistamento de luzes se deve, antes de tudo, à má oxigenação do cérebro. Outro assunto para outra discussão, né? Então, é inexplicável porque não podemos passar daí. Nós não submetemos a uma análise médica, nós não submetemos as marcas do carro dele a uma análise de magnetismo, de eletromagnetismo, enfim, um contador Geiger, não fizemos nada disso. Quem é que cuidou do caso dele? Ufólogos. E os ufólogos deixaram esse caso inexplicado. Mas são casos que incentivam, que realmente fascinam a gente. Antes da ascensão dos drones, acontecia uma coisa em várias partes do país, principalmente na nossa região, que eu achava maravilhosa, fascinante. Eu até discuti muito com o meu parceiro e mestre, Carlos Reis, a respeito disso na época, há muitos anos. As pessoas falavam, escuta, eu estou vendo um raio de uma estrelinha vermelha, de um vermelho artificial, como se fosse a lanterna traseira de um automóvel, lá no meio das outras estrelas, em noite de lua nova, sem lua, sem nuvem, sem nada, e de repente, no meio daquilo, aquilo apaga, depois de ficar 2, 3 horas lá imóvel. Mas isso, 30, 40 anos antes de se pensar em drone.
Mas a quantidade de gente que vinha narrar isso, até que um dia esse meu colega, né, que todo mundo conhece, veio e falou, escuta, a ufologia não dá mais para ficar estudando luzinha no céu. Eu falei, eu acho que é exatamente o contrário, porque as abduções são perfeitamente explicáveis, são um campo maravilhoso, extraordinário de ser estudado à luz da psicologia e da psiquiatria, da medicina, que são consideradas as mais complexas, já, abduções por seres de outro planeta, que estamos longe de provar isso, de evidenciar isso. Mas um fenômenozinho desse há 40, 50 anos é muito mais curioso, nos deixa muito mais na dúvida do que uma abdução. Porque não eram, pelo menos na época, explicáveis. Se fosse hoje, seriam perfeitamente explicáveis. Na época não eram. Então, são coisas assim raríssimas, né? Não abduções durante o sono, mas certas pessoas que estão dirigindo o seu automóvel, etc., o automóvel para, e há depois uma análise de espectrográfica, não, mas de contador Geiger, etc., no carro, no material do carro, o que aconteceu, marcas no corpo da pessoa, e uma anamnese bem feita, não por hipnose, mostra que realmente aquela pessoa possa ter passado por uma anomalia qualquer. Esse tipo de fenômeno precisa ser estudado. Nós não estabelecemos, que nem temos uma estatística séria para isso, um percentual para essa pequena gama de fenômenos que merece estudo. Eu colocaria aí 0,1%, mas esse 0,1% é incentivador. Esse 0,1% talvez mantenha o nosso fascínio.